Vamos nessa? A disponibilidade de nutrientes do solo, fertilidade, está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. Muito bem. O cultivo agrícola, para grande parte das espécies vegetais, desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. E nós sabemos, galerinha, que o pH próximo a 6 é um pH ácido, beleza? Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Eu vou marcar aqui o alumínio, porque mais para frente ele vai ser importante para a gente, tá? Considere um solo alcalino. Solo alcalino, né? pH básico, no qual se deseja realizar o manejo a fim de ajustar o pH e aumentar a sua fertilidade. Gente, para a gente ajustar esse solo alcalino, temos que tornar um solo ácido, de um pH próximo a 6. Aí ele pergunta: o composto que pode ser adicionado ao solo para atender a essa necessidade é... Ele me deu aqui alguns sais. Isso aqui é uma questão padrão do Enem, muito importante você saber, e é uma questão de hidrólise salina. Então fica aí nesse vídeo, tá? Presta atenção bonitinho no que eu vou explicar, porque isso cai bastante na sua prova. Então vamos lá. Antes, eu vou fazer aqui para vocês um resumo do que seria a hidrólise salina. Todos esses sais que estão aqui, né, do A, B, C, D e E, eles são formados por um cátion e por um ânion. Muito bem. Aqui, sal é sólido. Eu vou pegar esse sal, qualquer um deles, e vou jogá-los em água. Muito bem. Nós sabemos que quando um sal é jogado em água, acontece o processo de dissociação. Então, eu vou ter a liberação de um cátion, carga positiva, e eu vou ter a liberação do meu ânion, que tem carga negativa. Muito bem. Só que é o seguinte... Temos água aqui nesse sistema, e nós também sabemos que a água ela sofre um processo de autoionização. O que significa isso? A água, em um processo de equilíbrio, ela acaba liberando a todo momento H+, e ela acaba liberando OH-. Então, ela ioniza, ela quebra a sua ligação covalente, liberando esses íons no meu sistema. Aí, o que pode acontecer? Esse cátion e esse ânion, dependendo do que eles vão formar, eles podem reagir com esse H+, e com esse OH-. E a reação deles vai fazer com que você tenha liberação de H+, ou OH- no meu sistema, fazendo aí o processo de neutralização acontecer. Então, o sal... ele pode ter caráter neutro, caráter ácido ou caráter básico. E é isso que a gente vai avaliar a partir de agora, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso cátion. Se esse cátion aqui entrar em contato com a água, ele vai reagir com a molécula de água. E ele vai roubar a parte negativa da água, até porque o cátion ele é positivo. Se esse cátion roubar a carga negativa, ele vai roubar a hidroxila, formando a minha base, COH. E quando ele formar essa minha base por ter roubado a hidroxila da água, a água vai acabar liberando H+. Aí você vai pensar o seguinte: se essa hidrólise está liberando H+, é porque esse pH vai fazer o quê? Diminuir. Muito bem. Então, o pH, ele diminui. E é isso que a gente precisa na questão, tranquilo? Mas temos a outra opção. Temos a opção do nosso ânion, A- aquoso, entrar em contato com a água e sofrer o processo de hidrólise. Se esse processo de hidrólise acontecer, o seu ânion vai roubar a carga positiva da água, que é o hidrogênio. Então, ele vai formar o nosso ácido. Muito bem. Só que formando esse ácido, ele vai acabar liberando hidroxilas. E se eu tenho a liberação de hidroxilas, nós sabemos que o pH vai aumentar. E não é isso que nós queremos que aconteça, tudo bem? Agora, professor, quando é que eu vou saber se vai ou não acontecer esse processo? Então, vamos lá. Para que ocorra esse processo, tanto o meu ácido quanto a minha base, eles precisam ser fracos, tá?
Guarda no seu coração. Eles precisam ser fracos. Se você tiver um cátion que vá formar, por exemplo, uma base forte, isso não pode acontecer. Então a gente vai avaliar isso agora na nossa questão, tranquilo? Então vamos começar pela nossa letra A. Muito bem. Na letra A, eu tenho potássio e nitrato. Bacana. Eu tenho K+, e eu tenho NO3-. Aí nós temos um problema. Tanto o potássio quanto o nitrato, eles são derivados de ácidos e bases fortes. Então, o potássio, ele vem do hidróxido de potássio, que é uma base muito forte. E o nitrato, ele vem do ácido nítrico, que é um ácido também o quê? Forte. Se os dois são fortes, você não vai ter hidrólise acontecendo, então esse sal tem caráter neutro. Você não vai poder utilizar nesse exemplo, tudo bem? Vamos para a letra B. Então, letra B. Na letra B, nós temos, deixa eu mudar aqui minha cor, cálcio, Ca2+, e temos carbonato, né? Muito bem, carbonato de cálcio. O cálcio, ele vem de uma base de caráter forte. Já sabemos que não vai acontecer hidrólise nesse caso. Já o carbonato, ele vem de um ácido fraco. Quem é o ácido fraco? É o ácido carbônico. Só que nós temos um probleminha. Nós já definimos na questão que se o meu ácido for formado, eu vou ter a liberação de quê? Eu vou ter a liberação de hidroxila. Então aqui, ó, se eu tenho um ácido formado, eu tenho a liberação de hidroxila. E eu não quero liberação de hidroxila, eu quero liberação de H+. Então esse processo não pode acontecer. Então não pode ser essa nossa resposta, tranquilo? Já matamos aqui a letra A e matamos a letra B. Vamos agora para a letra C. Então, letra C. Muito bem. Na letra C temos fosfato de sódio. Então, Na+, e temos aqui o íon PO4 3-, que é o fosfato. O sódio, ele vem de uma base muito forte, que é o hidróxido de sódio. Então, não vai ter hidrólise. Já o fosfato tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Quando nós aprendemos lá nas aulas de inorgânica a verificar a força de um ácido, né? Nós vemos que o ácido fosfórico, vou até desenhar aqui a fórmula molecular dele, ó. O ácido fosfórico é H3PO4. Aí aprendemos uma regrinha. Para saber se o ácido é forte, fraco ou moderado, nós fazemos 4, que é o número de oxigênios, menos 3, que é o número de hidrogênios ionizáveis. A resposta aqui seria o quê? 1. Aí vocês sabem que, para a resposta 1, esse ácido ele seria moderado, correto? Mas o ácido fosfórico, ele é fraco, tá? Alguns livros trazem ele como levemente moderado, mas ele é fraco porque ele não consegue ionizar todos os seus H+. Então, por ser um ácido fraco, ele vai sofrer hidrólise. Então, deixa eu botar aqui, ó, fraco, tá? Mas eu vou colocar aqui o fraco um asterisco, tudo bem? Como ele vai sofrer hidrólise, ele vai formar ácido fosfórico e nós já sabemos que formar ácido não é a nossa opção. Então, também não pode ser esse nosso sal fosfato de sódio. Vamos tirar aqui o fosfato de sódio. Beleza. Agora vamos para a parte bacana, tá? Letra D e letra E. Essas são interessantes. Vamos lá. Eu tenho alumínio, deixa eu colocar aqui, letra D. Na letra D eu tenho alumínio, Al3+, e eu tenho sulfato, SO4, 2-. Eu vou ter a reação deles com a água. Aí o que você tem que verificar? Você vai verificar se algum deles vai formar uma base forte ou fraca, um ácido forte ou fraco. Beleza. O alumínio, ele veio de uma base fraca, que é o hidróxido de alumínio. Então aqui, fraco. Já o nosso sulfato, ele veio do ácido fosfórico, que é um ácido forte. Sabendo que ele forma ácido forte, você não vai ter hidrólise acontecendo, só o alumínio. Então vamos fazer aqui? O alumínio que tem carga positiva vai se juntar com a hidroxila, formando a nossa base, que é o AlOH3. Só que quando ele formar essa base, teremos a liberação de H+. Opa,
exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos de alguma substância que libere H+ no meu sistema. Só que aí tem um probleminha. Ele fala no texto para você minimizar os efeitos deletérios do alumínio. Então ele está dizendo que colocar alumínio no seu solo não é bom. Então esse sal, apesar dele conseguir fazer esse processo de neutralização, né, esse ajuste de pH, ele não vai ser bom porque ele tem alumínio na composição. Então por isso não vamos utilizar o nosso sulfato de alumínio. Agora vem a nossa resposta certa. Então vou colocar aqui para vocês, ó, bonitinho, tá? Qual vai ser a nossa resposta? Letra E. Na letra E nós temos amônio, NH4+, e nós temos sulfato. Muito bem. Já sabemos do item anterior que o sulfato não vai hidrolisar, tudo bem? Mas o amônio, ele veio de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Então ele vai hidrolisar? Vai. Então vamos fazer aqui a hidrólise dele. Para ele hidrolisar, ele vai ter que reagir com a água. E ele vai roubar, né, a carga negativa da água. Quem é a carga negativa da água? Hidroxila. Então eu vou formar NH4OH. Muito bem. Só que quando ele pegar a carga negativa da água, a água vai acabar sobrando ali o H+, que vai liberar para o sistema, vai liberar no seu meio. Então aqui, ó, eu tenho a liberação de H+, que é exatamente o que nós precisamos na nossa questão. Quando esse sal entrar em contato com a água, ele vai sofrer hidrólise e nessa hidrólise ele vai liberar H+. Significa que o nosso sal, galera, ele tem caráter o quê? Ele tem um caráter ácido. E por ter um caráter ácido, ele vai diminuir o pH do meio. Então, antes o solo era alcalino e ele agora vai ficar com um pH ácido. No caso, gente, como nós temos um sal, essa alteração de pH não vai ser tão forte assim. Então, a gente consegue chegar nesse pH próximo a 6, que é o que ele está pedindo na nossa questão, tranquilo? Então, realmente, a resposta certa vai ser a letra E. Tranquilidade?